Marco Polo foi um mercador, embaixador e explorador veneziano, que ficou famoso por registrar suas viagens pela Ásia, em seu famoso livro As Viagens de Marco Polo. Um livro que descreve para os europeus as maravilhas da China, da sua capital Pequim e de outras cidades e países da Ásia. Marco Polo nasceu em 1254, na República de Veneza, na Itália, no dia 15 de setembro de 1254. A data do seu nascimento ainda é bem incerta, e muitos historiadores não afirmam que essa data é a data específica do nascimento de Marco Polo. Marco Polo era descendente da nobreza dálmata e era filho de um rico mercador veneziano conhecido como Niccolo Polo. Outros historiadores acreditam que Marco Polo nasceu na cidade de Constantinopla ou na ilha de Corcula. Porém, a real origem de Marco Polo e sua família permanece um mistério. Em 1168, seu tio-avô, igualmente conhecido e chamado também de Marco Polo, comandou um navio em Constantinopla. A história conta que seu pai Niccolo Polo fez uma importante fortuna negociando com o Oriente Próximo e conquistando grande prestígio, como um grande comerciante. Seu pai e seu irmão Máfio Polo zarparam em uma viagem de negócios antes do nascimento do próprio Marco Polo. Pouco se sabe sobre a infância de Marco Polo, até a idade de 15 anos, exceto que ele passou boa parte de sua infância em Veneza, e logo após a morte de sua mãe, Marco Polo foi adotado pelo seu tio e pela sua tia. A história conta que ele recebeu uma boa educação e aprendeu técnicas mercantis, incluindo conhecimentos sobre moedas estrangeiras e funcionamento dos navios. Em 1269, seu pai e seu irmão retornaram para Veneza, na Itália, depois de um longo tempo de viagem, e acabaram se encontrando com Marco Polo, que na época tinha 17 anos de idade. A história conta que em 1271, Marco Polo embarcou em suas viagens que marcaria para sempre a história da humanidade. Com apenas 17 anos, ele e seu pai e seu irmão zarparam em direção à Ásia, em uma série de aventuras que resultaria no seu famoso livro. Eles partiram pela Rota da Seda, que era uma das mais utilizadas pelos comerciantes para alcançarem a China. E primeiro viajaram de barco e depois seguiram pela terra. 4 anos depois, em 1275, Marco Polo chegou na China e conheceu o imperador mongol Kublai Khan. Neste período, o Império Mongol estava dominando a China. E é importante salientar que Kublai Khan era neto do conquistador e fundador do Império Mongol, Gengis Khan. A história conta que Kublai Khan acabou nomeando Marco Polo como seu embaixador, e deste modo Marco Polo acabou viajando por todo o reino. Em cada jornada, Marco Polo observava as paisagens, a arquitetura, a fauna, a flora e as características e modos de seus habitantes, e registrava no seu livro. Marco Polo chegou até a Índia e descreveu os encantadores de serpentes, descreveu os religiosos que rezavam pela proteção dos pescadores de pérolas e temperos locais, como gengibre e a noz moscada. A história conta que Marco Polo falava 4 idiomas diferentes e sua família possuía um grande conhecimento e experiência, o qual foi bem útil para o imperador Kublai Khan. Durante suas viagens, Marco Polo descreveu a grandiosidade da atual Pequim, narrou as festas locais e descreveu animais parecidos com unicórnios. Contou algumas curiosidades sobre a Ásia, como o fato do imperador Kublai Khan possuir 4 esposas e 22 filhos.
O livro de Marco Polo também serve como importante manual de conselhos para os comerciantes que precisam fazer negócios com os povos orientais, pois há recomendações sobre os trajetos e precauções que os viajantes devem ter ao entrar na Rota da Seda. Além disso, Marco Polo descreveu como era fabricada a seda. Marco Polo, durante as suas explorações, afirmou ter visto diversas criaturas mitológicas que pareciam ter saído de algum filme de fantasia ou ficção científica. Um deles é a salamandra medieval, um largato lendário que possuía um poder de viver no fogo. Ele afirmou ter visto também essa criatura no norte da China. Além de ter avistado um unicórnio que descreveu em seus relatos como uma criatura com uma cabeça semelhante a um javali selvagem e que possuía um chifre grosso e preto, e que estava sempre olhando para o chão e adorava lama. Marco Polo disse que a criatura era muito feia e que não se parecia com nada que imaginamos. Alguns historiadores acreditam que Marco Polo acabou presenciando um rinoceronte. A história conta que Marco Polo passou 17 anos na corte do imperador Kublai Khan, percorrendo o país por todo canto e observando e relatando as culturas. Entretanto, de acordo com os fatos históricos, Marco Polo teve que retornar para Veneza, porque o império de Kublai Khan começou a entrar em um grande declínio, e os súditos mais influentes aproveitaram para organizar um motim contra as regalias que Marco Polo e sua família possuíam. A situação de sua família começou a ficar cada vez mais insustentável e perigosa. Então, em 1292, ele aproveitou uma condução oferecida que seguia para a Pérsia e decidiu retornar para casa. Ao chegar em Veneza, Marco Polo acabou sendo preso durante o conflito das cidades concorrentes em comércio, Gênova e Veneza. Em 1299 ele foi liberto e se casou com Donata, e juntos tiveram 3 filhos. Em 1320, Marco Polo foi nomeado membro do Conselho de Veneza, em reconhecimento por seus grandes feitos. Marco Polo trouxe inúmeras pedras preciosas e ricos produtos do Oriente, de sua viagem na China, além de trazer a bússola, que posteriormente permitiu aos europeus empreenderem as expedições marítimas que conduziram à descoberta de novas terras. Inclusive, os seus relatos serviram de inspiração para o navegador Cristóvão Colombo em suas expedições marítimas. Em 8 de janeiro de 1324, Marco Polo acabou falecendo em Veneza, na Itália. A primeira tradução portuguesa do seu livro foi impressa em 1508, com o título Livro de Marco Polo.